Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Vou fazer uma pergunta para vocês, lógico que vocês não vão me responder diretamente, porque esse grau de interatividade ainda não existe no YouTube. Mas vou perguntar de qualquer maneira. Alguém daí do outro lado já leu alguma das Centúrias de Nostradamus? Segundo falo, ele previu várias coisas, previu a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, os atentados nos Estados Unidos lá em 2001, ou seja, o cara acertou uma série de coisas. Aí, curioso como eu sou, resolvi dar uma olhada no que o Nostradamus escreveu. Gente, o texto dele é tão confuso que qualquer coisa que se quer naquele texto se acerta e qualquer coisa se erra. E por que eu estou comentando sobre isso aqui agora, abrindo esse fora de curva? Simplesmente porque hoje, dia 8 de fevereiro de 2022, o Banco Central divulgou a sua famosa ata do Comitê de Política Monetária, onde foi definido que os juros básicos do Brasil, a Selic, subisse 1,5 ponto percentual para 10,75% ao ano. E aí essa ata busca justificar tal decisão usando palavras sofisticadas, bonitas, difíceis para ninguém entender. Mas aqui no nosso Fora de Curva, nós vamos pensar as principais manifestações da ata do Banco Central justificando por que os juros tinham que subir, vamos traduzir esse material, vamos desmistificar esse material em palavras simples e provar para vocês que eles estão fazendo besteira. Começando então, logo na primeira linha, eles colocam o seguinte: no cenário externo, o ambiente segue menos favorável. A maior persistência inflacionária aumenta o risco de um aperto monetário mais célere nos Estados Unidos, tornando as condições financeiras mais desafiadoras para as economias emergentes. O que eles falam disso aí? Que eles enxergam que no âmbito internacional a atividade econômica não vai muito bem, e que a inflação continua lá e pode gerar um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, aí eles não falam lá em março. Esse aumento vai ser de 0,1, 0,2 ponto percentual se acontecer. Mas espera aí, vamos pensar um pouco, gente. Isso aí é justificativa para aumentar juros aqui no Brasil, que talvez os Estados Unidos lá em março aumente o juro deles? Olha, eu posso reagir a uma política monetária de outro país. Mas se eu estou me antecipando e colocando o Brasil naquela posição que ninguém quer de ser o juro real mais alto do mundo, peraí, tem coisa errada aí. Tem análise errada e um viés de análise, vou falar chique também, que eu diria que não seria o melhor, que não é o melhor para o desenvolvimento econômico do nosso país. Resumindo, eles estão aumentando os juros, é um dos argumentos, eles estão aumentando os juros aqui, porque talvez aumentem lá nos Estados Unidos. Opinião pessoal, posição ridícula. Vamos para o próximo? No parágrafo 3, eles colocam o seguinte, olha só, vamos tentar entender. Para 2022, se por um lado a elevação dos prêmios de risco e o aperto mais intenso das condições financeiras atuam desestimulando a atividade econômica, por outro, o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, segue avaliando que o crescimento tende a ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária e pelo processo remanescente de normalização da economia, particularmente no setor de serviços e no mercado de trabalho. Entretanto, os índices de confiança divulgados desde a última reunião seguem mostrando deterioração e desenvolvimentos climáticos afetaram as projeções de importantes culturas agrícolas. Ou seja, na primeira parte do parágrafo, eles dizem, a agricultura vai bem, então a economia vai bem, vai ter mais emprego, o setor de serviços vai crescer. E no mesmo parágrafo, no final, eles dizem, mas tudo isso está se ralando agora. Tem problema de seca, tem deterioração do setor de serviços, enfim. O que eles estão dizendo no começo da frase estão dizendo no final. E aí, eles pegam o começo da frase para justificar que a economia está aquecida, a economia aquecida gera inflação e vai aumentar juros. Por favor. Agora o parágrafo 4. Depois eu pulo os parágrafos, tem coisa muito chata para se ler aqui. A inflação ao consumidor segue elevada, com alta disseminada entre vários componentes
e segue mostrando mais persistente que o antecipado. A alta nos preços dos bens industriais não arrefeceu e deve persistir no curto prazo, enquanto a inflação de serviços acelerou, ainda refletindo a gradual normalização da atividade no setor. As leituras recentes vieram acima do esperado e a surpresa ocorreu tanto nos componentes mais voláteis como principalmente nos mais associados à inflação subjacente. Que construção bonita de frase, gente! Mas o que está querendo dizer esse monte de palavras junto aí? Olha, é só olhar os dados do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, inflação oficial do Brasil, que mede o custo de vida das pessoas entre 1 e 40 ou 50 salários mínimos, nem me lembro mais. Mas se nós dermos uma olhada de novembro, dezembro, janeiro, vai ficar fácil de enxergar que a inflação brasileira está caindo sim. E aí eles falam, alta do preço dos serviços. Isso aqui no Fora de Curva a gente antecipou. Poxa, janeiro é mês de férias. E no mês de férias, as pessoas saem do seu normal, vamos dizer assim, vão para algum lugar descansar e consumir mais serviços, bares, restaurantes, turismo. Hotel, desculpa, esqueci de falar os hotéis. É lógico que a inflação do serviço sobe. Ponto final. E aí estão dizendo isso para justificar a alta de juros? E olha essa agora do parágrafo 6. No cenário de referência com trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus e taxa de câmbio partindo de dólares sobre reais a 5,45 e evoluindo segundo a paridade do poder de compra, as projeções de inflação do cupom situam-se em torno de 5,4% para 2022 e 3,2% para 2023. Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 12% ao ano no primeiro semestre de 2022, termina o ano em 11,75% ao ano e reduz-se para 8% em 2023. Nesse cenário, as projeções para a inflação dos preços administrados são de 6,6% para 2022 e 5,4% para 2023. Adota-se a hipótese de bandeira tarifária vermelha, patamar em 1º de dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Olha que baboseira nesses cenários de referência. Primeiro, eles estão seguindo a trajetória da taxa de juros sugerida pela pesquisa Focus. Eu já falei semana passada aqui no Fora de Curva que essa pesquisa Focus é que o Banco Central mesmo faz com as 100 maiores instituições financeiras do país. E qual é o interesse das instituições financeiras? Que o juro seja mais alto. Porque quanto mais alto o juro, mais dinheiro eles ganham aplicando em títulos do governo e menos esforço eles têm que fazer para trabalhar no mercado aí de empréstimo para pessoa física e empresas, que efetivamente existe mais risco. Então eles querem o juro mais alto para ganhar dinheiro sem trabalhar. E esse é um parâmetro incrivelmente levado a sério pelo Banco Central na hora de definir nossos juros. E olha só, eles admitem que colocam um cenário na qual a taxa Selic, os juros básicos, vão a 12% no final desse primeiro semestre e depois caem generosos 0,25 ponto percentual, chegando a 11,75% no final do ano. Pessoal, juros a esse nível vai significar de bom só uma coisa: queda do dólar. Queda do dólar por quê? Porque com um prêmio de remuneração no mercado financeiro brasileiro tão grande, é lógico que todos os especuladores mundiais vão vir para cá, colocar dólar e daí isso sim provoca a valorização da nossa moeda. Vai ficar mais barato importar, vai ficar mais barato também viajar ao exterior, mas esse é um outro componente que faz com que a produção interna caia, o emprego interno caia e o Brasil se aprofunde numa recessão, talvez parecida com aquela que nós tivemos. Não quero assustar vocês, mas vou assustar. Talvez parecida com aquela que nós tivemos lá em 2014. E também nesse 6º parágrafo, eles colocam a culpa da alta dos preços administrados pela bandeira tarifária de energia elétrica, que eles querem manter como vermelha, aquela que a gente paga
a conta de energia mais alta. Será que eles não estão considerando que choveu para dedéu no Sudeste, no Paraná? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos problema de falta de chuva, mas no resto do país está chovendo um montão e as hidrelétricas estão abarrotadas de água? E ainda eles colocam, projetamos que a bandeira tarifária vermelha vai ficar nesse patamar em dezembro de 2022 e dezembro do ano que vem. Gente, não tem nenhum meteorologista, muito menos economista, que pode prever uma coisa dessas. O que se sabe é que os reservatórios, como eu falei, estão se recuperando e logo, logo essa bandeira tarifária tende a cair. E por causa desse tipo de análise, você que tem financiamento de casa própria deve ter visto suas prestações aumentarem. Você que quer pegar empréstimo vai ver que o custo do seu dinheiro vai ser maior. E você que trabalha no mercado imobiliário e está querendo vender apartamento, vai ver que os clientes começam a rarear porque está valendo a pena botar no mercado financeiro. Aí trava a construção, trava mais emprego, trava mais consumo. Então vou falar gentilmente, olha para onde esses equivocados estão levando o nosso Brasil com essa política de alta de juros, a maior taxa de juros do mundo. E olha só o parágrafo 7. Em relação aos preços administrados, a revisão se deveu majoritariamente ao forte avanço nas cotações do petróleo desde a última reunião do comitê, assim como a itens administrados cujas variações devem se repetir ao longo do ano. Essas pressões foram apenas parcialmente compensadas pela mudança na hipótese de bandeira tarifária para o final de 2022, que refletiu a melhora do cenário hídrico. Ou seja, eles estão desdizendo o que disseram no parágrafo anterior a respeito da questão hídrica, de geração de energia, e ainda por cima colocam a culpa na questão do petróleo, que deve subir ao longo do ano, sendo que ninguém sabe sobre isso. Sobre essa questão do petróleo, o que nós vimos aqui no Fora de Curva nos últimos meses? O preço, sim, a partir de outubro, novembro, começou a ter um viés de queda em função do aumento da oferta por conta da América do Norte e alguns outros países, mas bagunçou tudo de novo em função do conflito iminente entre Ucrânia e Rússia. Acabando esse conflito, acabando o inverno no hemisfério norte, a tendência é queda do preço do petróleo. Eles só podem estar apostando na guerra aqui. E apostando na guerra, quem é que paga o pato? É o brasileiro que tem seus juros elevados. Então, podemos anunciar as primeiras baixas da guerra entre Ucrânia e Rússia estão aqui no Brasil. Somos nós que estamos pagando um dinheiro mais caro, que, por conta disso, vamos ver, diminui emprego, diminui vendas, diminui produção, enfim. Ainda dá tempo de reverter essa maluquice. E olha só a outra avaliação que justificou eles para aumentar juros. É o parágrafo 11. Apesar do desempenho mais positivo das contas públicas, o comitê avalia que a incerteza em relação ao arcabouço fiscal segue mantendo elevado risco de desancoragem das expectativas de inflação e, portanto, a assimetria altista no balanço de riscos. Isso implica a maior probabilidade de trajetórias para a inflação acima do projetado de acordo com o cenário de referência. Enrolaram, não disseram quase nada. Disseram que contas públicas estão melhorando, mas a gente não sabe se isso aí vai continuar melhorando no futuro. Então o risco aumenta. Poxa, eu não posso avaliar o trabalho de alguém ou o desempenho de alguém em função do que ele não fez ainda. Eu só posso avaliar em relação ao que foi feito. E eles mesmos admitem. O desempenho das contas públicas está sendo mais positivo. Então, se está sendo mais positivo, não é déficit público que vai gerar inflação. Repetindo o que eu já falei muitas vezes aqui no Fora de Curva. Essa inflação, ela não é só brasileira, ela é mundial, ela é baseada no preço dos combustíveis, especialmente petróleo, e dos alimentos por conta das chamadas commodities, que são aquelas comidas que são comercializadas globalmente com preço praticamente único. Fim. E no parágrafo 12, só vou pegar um pedacinho dele, que o cupom fala: esmorecimento no esforço de reformas estruturais e alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas podem elevar
a taxa de juros estrutural da economia. Eles estão falando que as reformas que tanto se fala, que é mais a reforma tributária e a reforma administrativa, periga não sair esse ano. Mas, gente, não saiu nos últimos 40 anos. E eles querem dizer que agora, no ano eleitoral, os parlamentares, acostumados à vida que têm, vão parar de fazer campanha, vão ficar lá no Congresso Nacional, pensar no que é melhor para o Brasil realmente, não de acordo com a sua bandeira política, mas o que é melhor efetivamente, e votar a reforma tributária e administrativa? Estão de palhaçada com a gente, né? E isso também é argumento para subir juros. Vocês acreditam nisso? Eu queria não acreditar, mas é a verdade, está aqui expresso na carta do Conselho de Política Monetária. E olha só que eles colocam, que brilhante! Adicionalmente, o comitê nota que mesmo políticas fiscais que têm efeitos baixistas sobre a inflação no curto prazo podem causar deterioração nos prêmios de risco, aumento das expectativas de inflação e, consequentemente, um efeito altista na inflação prospectiva. Alguém sabe aí o que é inflação prospectiva? Vamos lá procurar no dicionário. Não precisa. Inflação prospectiva é uma maneira chique de dizer inflação do futuro. Inflação projetada para o futuro, sendo mais exato. Pessoal, besteira. A gente sabe sim, isso aí estão sendo indiretos, mas a gente sabe que tem várias propostas, inclusive no Fora de Curva ontem, eu dei uma debochada desse assunto, tem várias propostas de lei para segurar o preço da gasolina de maneira artificial, do diesel e dos combustíveis em geral também, claro, por conta da alta do preço do petróleo. Mas entre as propostas e a aprovação disso, tem um caminho muito longo que provavelmente nem aconteça. O máximo que pode ocorrer é uma redução ou congelamento da carga tributária federal e estadual sobre esses combustíveis. Fim. Isso não compromete no longo prazo a inflação. Nada disso. E aí eles colocam mais esse peso para justificar o que o setor financeiro quer, vou ser bem claro. E aqui no item 13 eles confessam de novo da onde que pegam as informações que vão balizar a ideia deles para aumentar juros. Olha só, de acordo com o cenário de referência que utiliza a trajetória para a taxa de juros extraído da pesquisa Focus, são aquelas instituições financeiras que querem mesmo que o juro suba, e daí continua, e o câmbio seguindo a paridade do poder de compra, as projeções de inflação estão acima do limite superior do intervalo de tolerância para a meta de 2022 e ao redor da meta para 2023. Eles estão dizendo o seguinte, olha, nós vamos apertar agora em 2022 para aliviar em 2023. Depois eu quero voltar nesse assunto, porque isso, todo mundo que está assistindo Fora de Curva já deve mais ou menos saber, gera comprometimentos políticos. E para mim esse é o fundo dessa ata do cupom. Vamos adiante. E aí, apenas minhas anotações aqui, marquei em vermelho o item 14. Olha só que brilhantismo. Quanto ao balanço de riscos, o comitê ponderou que o risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos derivado dos desenvolvimentos do cenário fiscal mantém viés altista para as projeções do seu cenário de referência. Como consequência, o cupom avaliou que, considerado esse viés devido à assimetria de riscos, suas projeções se encontram acima da meta tanto para 2022 como para 2023. Diante desse resultado, novamente o cupom concluiu que o ciclo de aperto monetário deverá ser mais contracionista do que o utilizado no cenário de referência ao longo do horizonte relevante. Gente, o que quer dizer toda essa sopinha de palavras, sopinha de letras, que tinha aquelas que a gente comia quando era criança? O centro de tudo é que o cupom diz que o ciclo de aperto monetário deverá ser mais contracionista. O que significa isso? Que eles vão ralar ainda mais com a gente. Eles estão aumentando o juro para 10,75% ao ano, a Selic, o juro básico, e nos espera mais porcaria nos próximos meses. Tá
afirmado isso aí por conta de informações ou por conta de projeções completamente frágeis, tendenciosas e certamente equivocadas. No ano passado, até, eu fiz uma brincadeira logo nos primeiros Fora de Curva, quando eu relancei o canal, onde eu comparei as previsões desse Boletim Focus no início de cada ano e o que aconteceu realmente no final do ano. E vou dizer para vocês, eles não acertaram uma sequer. Chegaram um pouco próximos da inflação, mas a inflação, naquele momento de estabilidade, era fácil. Eles erraram câmbio, erraram crescimento, erraram praticamente tudo. E aí, esses errões de primeira são os que balizam a política monetária de aumentar juros no Brasil. E aí, quase finalizando, no parágrafo 16 da ata do cupom, coloca o seguinte: com base nesses resultados, os membros do cupom debateram a estratégia mais apropriada. Concluiu-se que um novo ajuste de 1,5 ponto percentual, seguido de ajustes adicionais em ritmo menor nas próximas reuniões, é a estratégia mais adequada para atingir aperto monetário suficiente para garantir a convergência da inflação ao longo do horizonte relevante, assim como a ancoragem das expectativas de prazos mais longos. Em resumo, o que eles estão dizendo com isso? Estão reafirmando que vão subir o juro 1,5 ponto percentual, como subiram, e a coisa vai continuar assim. E daí, para ser mais chique, no parágrafo 19, também marquei em vermelho, eles escrevem o seguinte: o cupom considera que, diante do aumento de suas projeções e do risco da desancoragem das expectativas de prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista, ou seja, vão ferrar com a população do Brasil. O comitê enfatiza que irá preservar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O que eles estão dizendo aí? Olha que sacanagem, é a palavra certa. Não basta a inflação cair, como aqui eu falei no Fora de Curva, que está caindo. Não basta. Tem que cair e o pessoal lá do Boletim Focus tem que confirmar para eles que eles pensam que a inflação vai cair. Sabe quando é que eles vão fazer isso? Nunca. Enfim, pessoal, de acordo com isso que eles escreveram, com essa ata do cupom, Conselho de Política Monetária do Banco Central, eles justificam de maneira pobre e falha por que estão subindo juros aqui no Brasil dessa maneira, deixando a nossa taxa básica, inclusive, acima do que é praticado na Rússia, que até alguns meses atrás era o juro mais alto do mundo. É claro, o Brasil tem riscos, como qualquer lugar do mundo tem riscos. Por exemplo, se houver uma nova alta do preço do petróleo por conta dessa guerra entre Ucrânia e Rússia, a inflação aqui vai ter pressão de alta. Assim como, se houver problema de desabastecimento alimentar, a inflação global também vai ter alta. Mas isso faz parte de riscos que podem ou não podem acontecer. Por acaso, você aplicaria num filho seu, num parente seu, um remédio para uma doença que ele poderia ter e não tem ainda? Isso responde à nossa questão. Eles aplicaram remédio sobre algo que eles imaginam que possa acontecer, mas não aconteceu. E aí pergunta para qualquer médico que remédio usado sem a devida causa pode virar veneno. E aí eu penso o seguinte, pessoal, eu vou abrir claramente a mente para vocês. Nós estamos agora em 2022, é um ano eleitoral, e eleição normalmente se decide na medida em que as coisas na economia vão bem ou mal. Olha, por exemplo, a reeleição da Dilma Rousseff. Ela segurou preços públicos, ela fez um monte de medidas, irrigou o Brasil de dinheiro para que todo mundo achasse que estava tudo legal, tudo bem. No primeiro dia depois dela ter sido declarada vitoriosa nas eleições, se reelegendo, ela fez um tarifaço, aumentou o preço de tudo que é preço público para conter o rombo financeiro que ela causou no país. E agora
em eleições de 2022, o que estão tentando fazer? O que claramente o Banco Central está tentando fazer? A economia brasileira, depois dessa pandemia maluca, estava assim se recuperando. Tinha-se uma expectativa negativa, eu discuti aqui, pessoal, por conta do isolamento social, as empresas fecharam, então os indicadores de produção estão todos amalucados, está tudo de ponta cabeça. Mas nós temos dois indicadores que se prestam para avaliar a situação econômica do Brasil. Um deles é emprego e o outro é investimento, que estava tudo indo muito bem. E aí, fazendo isso, será que quem está investindo vai pensar, vou continuar a investir? Ou vai botar o dinheiro no mercado financeiro? Olha, o Conselho de Política Monetária está definindo o quê? Se em eleições passadas a atividade econômica brasileira foi artificialmente inflada para eleger o candidato governista, agora estão sacaneando com o candidato atual, com o presidente atual, aliás. Eles estão provocando uma recessão no Brasil, dizendo que não querem correr riscos, mas todo mundo sabe, quem vive sabe que a vida é feita de riscos, e riscos razoáveis, sim, eles devem ser assumidos e enfrentados para se melhorar na vida. Eles estão dizendo o contrário. Não, nós temos medo de uma provável inflação futura por conta de fatores que a gente não pode controlar. Que vergonha! Esse pessoal que compõe hoje o Comitê de Política Monetária pode até fazer com que a inflação brasileira seja a menor do mundo, mas às custas de grandes flagelos no Brasil nesse e nos próximos anos. Pensem bem nisso, lembrando que o Banco Central atualmente ele não é mais vinculado ao governo federal, ele tem autonomia. Então, um presidente da República que esteja contrariado com esse Banco Central, ele não pode tirar o presidente do Banco Central, não pode tirar a diretoria. Eu vou ser franco, se não fosse essa autonomia que em tese eu defendo, eu diria o seguinte: essa diretoria do Banco Central não está fazendo jus à responsabilidade que recebeu. E é ruim para todos nós. Mas antes de encerrar o Fora de Curva, vamos relaxar um pouquinho. Vamos falar da nossa rainha, quer dizer, a rainha do Reino Unido, que é a monarca mais popular do mundo e já está com quase 70 anos de reinado, vai completar esse ano. E segundo as fofocas britânicas, ela deve abdicar do trono já no ano que vem. Ela quer ser a monarca mais longeva do seu tempo, dos últimos séculos, e depois vai entregar o brinquedo de dirigir a monarquia britânica para o seu filhinho, o príncipe Charles, que vocês vão lembrar dele mais pela história de amor com a Lady Diana, e no final eles se separaram e ele acabou se casando com a Camilla Parker, que é a duquesa de Cornualha. Então, a rainha Elizabeth já admite que ele vai ser o rei no ano que vem e vai levar o status da duquesa de Cornualha para a rainha consorte. E lógico que a rainha tem que ter coroa. E a rainha Elizabeth, toda sua nobreza e grandeza, vai dar a coroa de presente para a duquesa. É uma coroa de 2.800 diamantes. Olha só, deve ser um peso brabo segurar esse negócio na cabeça, né? Mas tem um dos diamantes que tem 105 quilates. É o chamado Koh-i-Noor. Ele foi dado para a rainha Vitória, então rainha dos britânicos, em 1856 de presente pelo sultão da Turquia. Só tem o seguinte: essa pedra, dizem as boas más línguas, é amaldiçoada. E qualquer homem que toca nela morre. Segundo conta a imprensa britânica, essa maldição não atinge as mulheres. Mas vá lá que a rainha Elizabeth é sogra e você sabe, praga de sogra fica, ninguém consegue tirar. E com isso, pessoal, o Fora de Curva vai ficar por aqui. Se vocês aprovaram esse conteúdo que eu falei sobre o Banco Central, por favor, divulguem ele, é importante, é politicamente importante para definir o futuro do nosso país. Então compartilhem esse vídeo, deixem seu like e se inscrevam aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até breve, tchau.